Todo mundo quer sucesso, mas a pergunta real não é se você quer, é se você está realmente comprometida com ele. Porque querer, muita gente quer. Agora, bancar o preço do crescimento é para quem decidiu de verdade. Por muito tempo na minha vida eu dizia, eu quero crescer, eu quero impactar pessoas, eu quero faturar muito. Mas eu ainda estava negociando com o meu próprio compromisso. Não era falta de desejo, era falta de decisão. Como já dizia o T. Harv Eker, que é o autor que nós temos falado bastante nos últimos episódios, ele traz uma frase em um dos capítulos que diz o seguinte: as pessoas ricas estão 100% comprometidas com o sucesso. As pessoas pobres dizem que gostariam, mas, e o mas é o que as trava. Porque, na verdade, quando a gente fala que tem o mas, sempre tem uma condicional ou algo que não é mais forte do que o desejo do sucesso, o desejo do crescimento. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao episódio do Namarra Podcast, que nós vamos falar sobre o preço do sucesso. Sobre o quanto você precisa estar comprometida com o crescimento, com o sucesso e com a riqueza na sua vida. Vamos falar de compromisso, vamos falar de execução, vamos falar de crescimento. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Estou muito feliz de trazer esse assunto para você. Esse tema que mudou o meu jogo e eu quero que você saiba disso. Esse episódio que eu vou falar hoje para você foi a chave para mudar completamente a minha vida e os meus resultados. Eu era uma pessoa que tudo que eu começava no corpo mole. Ou eu começava muito empolgada e no meio as coisas iam desanimando. Sabe aquela coisa da chama pegando no início e depois eu desanimava? O que eu aprendi, gente? Que eu não tinha compromisso com o meu resultado. Eu tinha uma mentalidade em que eu ficava o tempo inteiro culpando o ambiente que eu estava, as pessoas, o governo, as situações, as circunstâncias, e eu não me responsabilizava pelo meu sucesso. Eu não colocava os meus resultados acima de todas as coisas. Então, muitas vezes eu negociava com amizades, ficava negociando comigo mesma, né? Vou assistir um filme, vou fazer uma outra coisa, vou descansar. Eu não tinha um compromisso com o meu crescimento. E por que eu tô falando pra você que isso foi o que mudou a minha vida, o que virou a chave? É porque, de verdade, de todos os episódios que a gente já colocou no ar até hoje, esse assunto foi o que de fato virou a chave para que eu pudesse aplicar e viver todos os outros para trás que a gente já falou até aqui. E por que eu quero que você entenda isso? Porque, primeiro, que o meu compromisso aqui no nosso podcast é trazer o teu crescimento, é construir o mapa do poder que vai te gerar a mudança de vida que você precisa. Porque eu descobri que existem vários pontos que me fizeram chegar ao resultado que eu cheguei, que me fizeram mudar a minha vida. É como se cada princípio fosse me colocando na rota do poder, fosse me dando a força e acionando o poder que eu já tinha, mas eu não usava. Eu não sabia utilizar as minhas próprias habilidades. Eu achava que eu precisava receber poder de alguém, receber importância de algum lugar, ou que algo externo ia me salvar, ou que alguma pessoa ia me ajudar. Eu tinha essa trava mental, eu achava que isso acontecia. Até quando eu conheci Jesus, quando eu comecei a me relacionar com Deus de forma mais profunda, eu ainda esperava que Deus ia fazer alguma coisa sobre a minha vida. E eu não tinha entendido que, na realidade, Deus ia me ativar para fazer tudo aquilo que Ele já me chamou para fazer. Entenda que quando na palavra de Deus diz que nós somos a imagem e semelhança do Criador, quer dizer que nós temos poder para fazer o que Ele fez, e Jesus, o próprio Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele. Olha como é poderoso quando a gente fala da nossa identidade em Cristo, a nossa identidade em Deus. Quando eu falo aqui para você de sucesso, de vida financeira, eu estou falando para você da sua vida. Eu não estou falando aqui de aviões, carros, eu não estou falando aqui de milhões em conta bancária. É claro que quando você aciona o seu poder pessoal, quando você entende que você tem um poder com a sua fala, que você tem poder com a sua postura, que você tem poder com a sua mentalidade, quando você entende tudo isso, você realmente domina o jogo e você consegue prosperar, enriquecer, e sim, aí sim se torna sobre carros, sobre patrimônio, sobre muitos milhões na conta. Mas o que eu quero que você entenda a partir de agora, e principalmente nesse episódio, é que a decisão de vencer, a decisão de crescer, a decisão de ter sucesso é o que vai fazer com que você passe por todos os obstáculos, enfrente qualquer desafio e faça o que tem que ser feito. E aí, meus amores, queridos e queridas,
Eu tô muito assim energizada e comprometida nesse episódio com isso. Por quê? Porque eu tenho visto pessoas que têm destruído seus casamentos, porque não têm tido compromisso em fazer um casamento extraordinário. Pessoas que têm destruído a sua saúde física, porque não têm compromisso com o seu corpo, com a sua saúde, com o que precisam fazer para terem mais vitalidade, mais força física. Estão destruindo a sua vida profissional, porque não tem compromisso em estudar, em se capacitar, em melhorar, evoluir, trabalhar o quanto precisa para fazer com que o seu negócio alcance ainda mais pessoas, com que você tenha ainda mais sucesso. Eu tenho visto pessoas destruindo seus filhos porque não têm buscado se melhorar como pai, como mãe, para passar algo melhor para os seus filhos. Pessoas que não têm tido compromisso com o seu sucesso. Eu quis trazer para você exemplos de várias áreas da vida, porque eu entendo que o nosso sucesso, nós empresárias, mulheres de negócios, homens de negócios, que queremos avançar com os nossos projetos profissionais, que queremos que as nossas empresas avancem, cresçam, atinjam múltiplos dígitos de faturamento, eu sei que nós temos também as outras áreas da nossa vida. Temos a vida conjugal, temos a vida da saúde, temos a vida espiritual, temos todas as outras áreas. E nós precisamos estar em alinhamento em todas elas para, de alguma forma, a gente conseguir alcançar tudo sem frustração. Muita gente coloca energia somente na parte financeira, na empresa, mas está com a saúde destruída, o casamento destruído, a relação com os filhos destruída, o corpo físico, enfim, todo o resto destruído. E não é isso que é sucesso e não é isso que é crescimento. Então eu quero que você entenda que no episódio de hoje, e eu sinto que esse assunto ele entra em mim de uma forma diferente, porque eu falo muito mesmo assim de algo de causa própria, eu entendi que se eu queria ter uma vida incrível, eu precisava me comprometer com ela. E aí você começa a perceber que a maioria das pessoas ao seu redor, elas não vão ter o mesmo compromisso. Elas vão estar reclamando, elas vão estar se queixando, elas vão estar, ai que difícil, ah meu Deus, não consigo, ah eu sou preguiçosa, ah eu sou procrastinadora, lançando palavras de maldição, reforçando comportamentos ruins e se mantendo naquele lugar. E nesse episódio eu vim trazer para você 5 princípios que vão fazer com que você se comprometa com o resultado na sua vida, com o teu negócio, com o crescimento da tua empresa, com o teu posicionamento, tá? Com a tua presença digital, com a tua postura dentro do teu negócio, presencialmente, com os teus colaboradores, como líder do teu negócio. Você vai entender 5 princípios que vão fazer com que você se transforme numa pessoa de execução, de sucesso. E eu não estou falando de coisas externas, eu estou falando de recursos internos que você vai construir. Existe um treinamento que muito em breve a gente vai abrir vagas, que é o Mapa do Poder. No Mapa do Poder eu te ensino no detalhe como que você vai ter o posicionamento certo na sua vida pessoal, profissional e no digital. Como que você vai se comunicar de maneira eficaz, excelente, para conseguir convencer pessoas, atrair pessoas para o seu negócio, clientes, engajar os seus colaboradores. A comunicação tem um poder absurdo. A gente está falando de 2 pilares ainda. Posicionamento tem poder e comunicação tem poder. Eu vou te ensinar também a performar, como que você pode executar, ter uma mentalidade executora, uma mentalidade que faz com que as coisas realmente aconteçam, para que você venda mais, para que você alcance melhores resultados dentro do teu negócio e desempenhando a tua marca pessoal. Eu acredito fortemente que independente da tua profissão, Aline, eu não sou empresária, Aline, eu não sou empresária, eu estou ouvindo aqui o podcast, independente se você é colaborador de uma empresa privada, se você é servidora pública ou servidor público, se você cuida da sua marca pessoal, se você entende o poder da tua imagem, o poder da tua comunicação, o poder da tua mentalidade, você domina o jogo em qualquer área, em qualquer nicho da tua vida. Você vai ter sucesso pessoal e profissional. Então eu trago, claro, muitos exemplos e cito para empresárias, para empresários, porque é para quem eu realmente falo e atendo geralmente, mas independente da tua área, tá? Independente do teu objetivo profissional, se você é nutricionista, advogada, psicóloga, médica, não importa a tua área de atuação. Eu sei que você precisa se posicionar, se comunicar melhor e você precisa, evidentemente, ter uma mentalidade de crescimento. Então, essas 3 coisas que vão fazer com que você alcance o poder na sua vida e alcance resultados exponenciais. E eu entendo que o maior poder do ser humano é dominar
dominar essas 3 esferas, tá? É dominar o posicionamento, a comunicação e a mentalidade. Quando você domina essas 3 coisas, ninguém te segura, porque você consegue alcançar tudo aquilo que você realmente se propôs a alcançar. E entendendo esses 5 princípios que eu vou trazer para você, vou começar pelo primeiro. No primeiro princípio, gente, a gente fala o básico, tá? É o básico mesmo, por isso que ele é o primeiro princípio. Querer não é o mesmo que se comprometer. Aqui mora o erro da maioria das pessoas. A maioria das pessoas acham que querer é poder. E não, querer não é poder. O desejo é emocional. O compromisso, ele é racional, espiritual e prático. Quando a gente fala de comprometimento, eu não estou falando de um desejo, de uma vontade, de uma emoção. Eu estou falando de ação. Quem está comprometido age mesmo que não tenha vontade. E essa é a diferença de pessoas realmente comprometidas para pessoas que só desejam e nada têm. Existe uma passagem em Eclesiastes 11:4 que diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Gente, não tem segredo. Tem muita gente que fica esperando o momento certo para lançar o produto, para fazer aquele lançamento. Tem pessoas que ficam esperando a hora certa para sentir segurança para fazer algo. Eu passei por isso. Eu sei o que é isso, tá? Eu sei o que é você ficar enrolando, planejando e não agindo. E eu quero te dizer que quando a gente fala desse primeiro princípio, é o que a maioria das pessoas fica presa, que é querer e não se mover. Querer e não se comprometer com o que tem que ser feito, tá? Isso se aplica para absolutamente tudo. E aí tem gente que fica parada olhando pro negócio da outra colega, olhando pro concorrente o tempo inteiro, olhando o tempo inteiro para a vida das outras pessoas, criticando, falando, comentando. E a sua vida? E como está a execução da sua vida? O que você tem feito efetivamente para os teus objetivos acontecerem? Pessoas que só desejam, nada têm. Então, entende uma coisa, amigo e amiga. Querer não é poder, tá? Querer é o primeiro passo. O que nós precisamos mesmo é de compromisso com os nossos resultados, compromisso com a tua empresa, compromisso com o teu negócio, compromisso com os teus colaboradores, com os teus clientes, compromisso com a tua família, compromisso com a tua saúde, compromisso com todas as áreas da sua vida. Então, por que eu trago isso com tanta força, né? Enfatizando tanto. Nos atendimentos de coaching individual, que eu já há mais de 15 anos como coach, treinadora comportamental, o que eu mais vejo? Pessoas que se queixam, dizem o que querem, mas na hora de fazer, não fazem. Muitas pessoas chegam, Aline, eu tô com o meu casamento destruído. Eu não sei mais o que fazer, eu quero restaurar meu casamento. E aí eu pergunto, você está realmente comprometida em restaurar o seu casamento? Você está disposta a abrir mão dos seus desejos, abrir mão da raiva, da mágoa, abrir mão da razão, muitas vezes, para conseguir fazer isso ser restaurado? E aí, muitas vezes, nessa hora, que eu sou muito enfática, a pessoa fica pensando, ai meu Deus, será que eu tô comprometida? Porque a pergunta é simples. Eu quero enriquecer, eu quero prosperar, eu quero fazer dar certo. Chega aqui na sessão de coaching e fala, eu tô decidida, eu quero prosperar, esse ano vai dar certo. Ou, eu quero emagrecer, cuidar do meu corpo, ficar saudável, eu quero mudar minha vida esse ano. E aí eu pergunto, você tá realmente comprometida em mudar o teu corpo, a tua saúde? Comer o que tem que comer, abrir mão do doce, da coxinha, das saídas no final de semana, da vida social, diminuir a vida social, ir pra academia todo dia, tá disposta mesmo? Você tá disposta mesmo a pegar o teu negócio e botar ordem na casa, pegar a planilha, anotar, fazer o que tem que ser feito, controlar os gastos, as despesas, ter foco nas vendas todos os dias religiosamente? Manter o foco nas sessões estratégicas, nas vendas, em captação de leads, em gravar anúncio, em gravar conteúdo pro teu perfil no Instagram, em criar material pro teu negócio. Tá comprometida de verdade? Tá disposta a fazer isso de tarde, de noite, a fazer isso talvez até de madrugada, num sábado, num domingo, no feriado? E aí quando vem essa pergunta, a maioria dá aquela engolida seco. E pensar, ai meu Deus, não quero, mas não sei se eu vou conseguir. Não é sobre saber se vai conseguir, é sobre efetivo compromisso. Porque querer não é poder. O que faz você ter poder é a decisão, é a ação. Quando você decide e age, aí sim o resultado vem. Então aplique o primeiro princípio. Faça aquilo que tem que ser feito. Abra mão do orgulho, da mágoa, da raiva, abra mão da preguiça, abra mão dos finais de semana com os amigos ou dos lazeres
inveterados que você estava tendo, exagerados que você estava tendo, gastando dinheiro, comendo fora, comendo errado, enfim. Você tem que realmente entender que existe um preço para você alcançar os resultados que você deseja. Seja para aplicar o seu dinheiro, juntar dinheiro, multiplicar dinheiro, seja para ganhar mais dinheiro, seja para fazer aquele projeto que você tanto quis fazer e não está pagando preço para ele, seja ter o corpo dos seus sonhos, seja pegar a tua empresa e alavancar ela de maneira sobrenatural. Para qualquer área da vida, você vai precisar efetivamente de compromisso, pagar um preço para isso. E aí a gente vai pro segundo princípio, tá? Vocês estão vendo que já começou, ó, com chilepe, lapadas, né? Esse episódio tem muitas lapadas, tá? Vamos pro princípio 2. Princípio 2, comprometimento gera ação consistente. Então, você entendeu que o princípio 1 é, eu tenho compromisso. Eu não tenho só uma vontade, um desejo, um querer. Eu tenho compromisso. Eu decidi que eu quero ter sucesso, que eu quero prosperar. Beleza. Segundo ponto, eu preciso me comprometer de verdade, porque é isso que vai gerar ação consistente. Eu lembro que eu falei que eu era aquela pessoa que começava as coisas no ânimo, mas ia desanimando ao longo do caminho? Por que isso acontece muitas vezes? Porque a gente não tem, na maioria das vezes, a gente não tem metas claras. Ou a gente não tem metas claras, ou a gente não tá comprometido mesmo com esse resultado de longo prazo. Então, quando você se compromete, mesmo que demore, mesmo que você olhe e pense, meu Deus, será que eu vou dar conta de manter essa consistência? Mesmo assim, você está disposto a fazer, que mesmo que você não veja resultado. Essa é uma grande questão quando envolve o princípio 2, tá? Por quê? Porque quando você assume o compromisso real com o resultado, com o sucesso, o seu nível de execução muda. A sua maneira de fazer muda. Você não negocia mais com a procrastinação, você não negocia mais com a preguiça, você executa e faz aquilo que tem que ser feito, entende? Mesmo que seja uma coisa que você não goste, mesmo que seja uma coisa bem chata de se fazer. E aí entra o princípio da autorresponsabilidade. Se eu não estou crescendo, não é porque Deus não quer me abençoar, é porque eu ainda não estou me posicionando na dimensão que Ele já me liberou. Então, muitas vezes, nós não estamos posicionados fazendo o que tem que ser feito na dimensão daquilo que Deus já liberou para a sua vida. Na maioria das vezes, nós estamos presos ao medo, à preguiça, a pensamentos limitantes, à ansiedade, à angústia, a olhar o resultado das outras pessoas e dificilmente, meus amores, dificilmente você vai colher algum resultado se você não levar a sério a sua responsabilidade em fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que no início você ainda não veja muito resultado. Tem uma passagem em Gálatas 6, versículo 9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Preste atenção. Se não desanimarmos, colheremos no tempo certo. Porém, o que acontece muitas vezes? Desanimamos, paramos no meio do caminho, não fazemos o que tem que ser feito, entende? E isso é um outro lugar que eu sempre me vi. Gente, eu era essa pessoa que começava e o tempo inteiro desanimava, porque eu estava olhando o resultado do outro, achando que o meu estava demorando. Eu estava olhando para mim com um olhar crítico, com um olhar de insatisfação. Eu não reconhecia os meus pequenos avanços, eu não reconhecia o meu crescimento. E gente, isso é tão forte. Eu me lembro uma vez que eu estava dando um curso e como eu já contei algumas vezes nos outros podcasts para vocês, eu já passei situações assim, em que eu estava ali me esforçando, fazendo o meu melhor e recebia uma crítica, né? Recebia ou ficava sabendo que alguém me criticou, enfim. E na jornada, tá? Nessa jornada de ser empresária, de dar treinamentos, de ajudar pessoas, nós sempre encontramos pessoas assim que estão de mal com a vida ou que são muito críticas com elas mesmas e obviamente também com os outros. E elas muitas vezes lançam palavras de desânimo sobre as nossas vidas. E uma vez eu passei por isso. Teve uma pessoa que criticou, eu dei um curso e a pessoa criticou tudo que eu falei no curso. Ah, eu quero te dar esse feedback, você, enfim, falou um monte de coisa lá do curso, criticou tudo. Enquanto que tinha 10 pessoas que amaram, 2 ficaram reclamando e aquilo ali me abalou muito. Eu fiquei triste, eu fiquei desanimada. Eu comecei a colocar em xeque a minha capacidade de fazer bem aquilo. E assim, pensando, né,
Na minha jornada como treinadora, como coach, enfim, de empresária, eu passei por isso algumas vezes, né? Às vezes a gente passa por desafios num treinamento, num atendimento de coach individual, enfim. E isso é muito forte porque quando eu paro para pensar hoje, né? Hoje mesmo, vamos supor que a gente está aqui nesse vídeo e dentre os comentários, 100 comentários são maravilhosos e 3 tá aí me criticando, falando que o vídeo é muito ruim. Mesmo assim, se fosse tempos atrás, né, nessa época, anos atrás, eu ficaria triste. Talvez eu desse ênfase para aqueles comentários negativos. E muitas vezes, claro, vale a pena a gente ouvir um comentário e medir, pesar se vale a pena você acatar aquela melhoria, enfim, ou se foi só uma crítica meio, sabe, à toa ali, que não vai te agregar em nada. E por que eu tô te contando isso? Porque eu era essa pessoa que começava as coisas, eu tinha medo da crítica, ou medo de alguém falar alguma coisa e eu desanimar. Só que qual que é a chave desse princípio 2 que eu quero trazer para você? Quando fala não desanimarmos, né, nessa parte de Gálatas, é que você precisa persistir mesmo sem resultado e mesmo que venham críticas. Por quê? Porque você não pode parar de evoluir, de crescer, de avançar, de fazer aquilo que tem que ser feito, entende? É a mesma coisa de você estar na academia ali sistematicamente correndo atrás para eliminar, sei lá, 10, 15 quilos e alguém virar para você e falar, não tá emagrecendo nada. Se sua dieta aí não serve para nada, não tô vendo resultado nenhum. Vamos lá, você tem que focar no seu resultado. Entende? A opinião da outra pessoa, ela não tem que ter esse peso todo. E é importante a gente entender que, às vezes, a pessoa nem criticou, mas pelo medo da crítica, a gente para. Pelo medo da desaprovação, a gente recua. Então, entenda que o princípio 2 é básico. O compromisso com o crescimento, ele gera uma ação consistente, uma ação diária que se mantenha. Não você simplesmente fazer uma vez e não fazer mais, né? Não faz sentido. E a gente vai para o princípio 3, que é que o posicionamento de riqueza começa na mente e se manifesta na postura, na sua maneira de agir. Pessoas prósperas e ricas não esperam as circunstâncias mudarem para elas agirem como uma pessoa próspera, como uma pessoa rica. Elas já se posicionam de forma comprometida com o sucesso. Elas já se posicionam como quem já tem sucesso, mesmo antes dos frutos serem visíveis. E isso é muito... E, gente, isso aqui é uma outra chave poderosíssima, que quando eu comecei a aplicar na minha vida, todos os resultados mudaram. Eu era extremamente insegura para me colocar nos lugares. E eu comecei a mudar o quê? A minha postura, a chegar confiante, falar com as pessoas confiante, olhar nos olhos, pegar nas mãos, sendo firme. Eu comecei a olhar para mim com confiança e me posicionar com confiança e falar com ousadia. E essa chave mudou muita coisa na minha estrutura emocional. Por quê? Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a investir mais em mim, em curso, treinamento. Nos treinamentos e cursos eu me posicionava como uma pessoa já bem-sucedida, com realizações para fazer, alcançar. Eu não mentia, obviamente. Eu não ia inventar, né, que eu tinha muitos resultados. Mas eu me posicionava e pegava toda a minha bagagem, tudo aquilo que eu já sabia, que eu já tinha feito e valorizava os meus resultados, valorizava a minha pessoa até aquele momento. Inclusive, isso aqui me lembra muito um livro, vou deixar aqui para vocês também a foto do livro, que é um livro da autora que chama Amy Cuddy. A Amy Cuddy, ela é uma grande profissional, especialista, estudou em Harvard. Ela traz um livro que chama O Poder da Presença. Tem inclusive um vídeo no YouTube, no TED Talks, em que ela traz esse conceito, que obviamente hoje já está bem mais popularizado, que é o do fake it until you make it, que é o fim de até se tornar, né? E eu não gosto de usar o fim de até se tornar, já falei isso para vocês outras vezes. Eu gosto de falar do treine, né? Exercite até se tornar. E basicamente ela traz esse conceito de que é importante que você se posicione, que quimicamente isso é ciência, quando você se posiciona com poder, quando você se posiciona com ousadia, com confiança, você muda a sua estrutura emocional. Esse princípio, ele foi chave principal para minha mudança emocional, para minha autoconfiança. E muitas vezes, hoje ainda, se eu estiver numa situação em que eu estou um pouco insegura ou que eu não me sinto confortável, a primeira coisa que eu faço, eu mudo a minha química, eu mudo a minha postura, eu levanto a minha cabeça, eu me encorajo, eu boto a música, eu ativo os meus recursos emocionais e, basicamente, eu me encho de testosterona, de energia natural, quimicamente,
só ao mudar a minha postura, tá? Isso Amy Cuddy diz no livro dela, diz no TED Talks, e é poderoso os poucos minutos, segundos que você fica ali em posição de poder, que você muda a sua postura, que você muda a sua maneira de agir, de se posicionar, e você muda a sua química corporal. Você muda a maneira como você se sente. E naturalmente, as pessoas também te enxergam diferente. As pessoas te enxergam com mais ousadia, com mais poder, com mais autoridade. Por quê? Porque a postura, ela comunica algo para as pessoas. É visual. A gente leva 7 segundos para fazer uma análise ali rápida da pessoa. Depois que você vai ter a oportunidade de mostrar quem você é ou não, mas os primeiros 7 segundos vão trazer uma prévia, uma percepção das pessoas sobre quem você é. Por isso é tão importante o princípio 3. Você precisa tomar decisões com uma visão de longo prazo. Você precisa se posicionar enxergando a tua vida não no agora apenas, mas no médio e no longo prazo, olhando para a maneira como você age diante dos desafios. Você precisa cuidar da sua energia e da sua liderança pessoal. É extremamente importante que você entenda que a tua postura, ela está te posicionando na sua marca pessoal, na sua liderança pessoal e principalmente na sua própria energia, na sua frequência. Nós somos energia. A maneira como a gente fala com as pessoas, elas estão sentindo a nossa frequência. Elas estão sentindo a nossa energia. Elas estão sentindo quem a gente é. A gente está transmitindo entusiasmo ou desânimo, fé ou negatividade. A gente está gerando isso no ambiente que a gente encontra as pessoas. Por isso, cuide da sua energia e a sua postura comunica essa energia. Tem gente que chega nos lugares já cabisbaixa, não tem entusiasmo para falar com as pessoas, não tem energia para se posicionar com as pessoas, nem tom de voz, nem postura física, nem palavras e manejo de comunicação. Lembra, o poder pessoal que você tem, ele trafega nesses 3 pilares: posicionamento, comunicação e mentalidade. Se você se posiciona do jeito certo, se comunica do jeito certo, tem a mentalidade certa, certamente você tem sucesso e crescimento na sua vida. Por isso você precisa colocar em prática cada um desses princípios que eu estou te dando aqui gratuitamente, por favor. Inclusive, quero trazer para vocês o Provérbios 16:3, que diz assim: consagra ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloque nas mãos de Deus a sua postura, o seu resultado, os seus projetos, os seus sonhos e haja na direção deles, mas confiando de que existe alguém bem mais poderoso que você e eu que faz todas as coisas. E quando ele nos vê agindo, trabalhando, executando, seguindo o propósito, o princípio, é certo que as coisas vão dar certo. Mesmo que talvez tenham percalços no meio do caminho, você vai acabar entendendo que o percalço e a dificuldade, na verdade, estava te direcionando para o lugar que Deus tem para a sua vida. Eu já falei para vocês muito a história de Davi, de José, que me inspira muito. Lembre-se da história de José, que foi vendido pelos irmãos, que passou toda a sorte de azar possível e imaginável, foi preso, enganado, enfim. E José cumpriu o propósito, porque todo aquele rolê confuso levaria ele a ser governador, salvar todo um povo e fazer história. Então, entenda que muitas vezes quando as coisas não dão certo, talvez você esteja indo para o caminho exato, que é onde Deus quer te colocar. Vamos para o princípio 4? Já aviso logo, né, como vocês podem ver, esse episódio ele vai ser um pouquinho mais longo, porque a gente tem esses 5 princípios. Eu espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, já dá um like aqui, você que está me vendo pelo YouTube. E se você está me vendo pelo Spotify, me ouvindo, na verdade, vendo também, né, porque a gente tem imagem também no nosso Spotify, eu quero que você deixe um comentário aqui pra mim, que você realmente me diga se tá fazendo sentido pra você, se você de fato vai aplicar esses princípios, tá? Porque eu quero muito ajudar vocês e esse feedback é muito importante pra eu saber quais novos vídeos eu vou gravar aí. Mas segura aí, porque esse episódio é um pouquinho mais longo, mas vai ser por um bom motivo, porque eu quero te ativar e que você saia daqui com crescimento e desejo de vitória, tá? Então vamos pro princípio 4. Quem não tem compromisso com sucesso, julga quem tem. Presta atenção aqui. Quem não tem compromisso com sucesso, julga quem tem. Aí você vai lembrar daquele cunhado, daquela cunhada, daquela prima, daquela amiga, daquela tia que ficava julgando você, julgando os outros, falando mal de quem está executando. Porque pessoas frustradas, que não têm compromisso com o resultado, elas sempre estão julgando os outros, cuidando da vida dos outros, falando dos outros, não é verdade? Quem carrega uma mentalidade pobre
inconscientemente julga o resultado alheio. Não duvide disso, tá? Por quê? Porque é inconsciente. É a mente medíocre. Entende? Quando eu falo de mentalidade pobre, é uma mentalidade medíocre. É uma mentalidade que não vai levar essa pessoa ao crescimento. Geralmente, inconscientemente, elas estão sempre julgando os outros, julgando o resultado alheio. Se você se encaixa nisso, se você sinceramente está se identificando com esse perfil de pessoa que está o tempo inteiro criticando mentalmente, comentando o resultado dos outros, para ser humilde, abandona o orgulho, respira fundo e se avalia. De verdade, eu quero fazer essa pausa para você se avaliar. Sabe por quê? Se você não identificar esse comportamento nocivo que você tem, você não vai prosperar. Não vai. Porque você vai, inconscientemente, estar sempre desaprovando o resultado alheio e se afastando desse resultado. A gente se aproxima daquilo que a gente admira. Outro dia eu estava conversando com uns amigos, umas pessoas, e uma pessoa falou assim, mas a Virgínia já sai das gravidez daquele jeito, ela deve fazer várias plásticas depois que os nenéns nascem e tal, e toma remédio, toma isso, toma aquilo, e na hora eu falei assim, bom, não vamos invalidar o resultado da colega? Porque, sinceramente, malha pra caramba, posta que tá malhando, se alimenta bem, tem um preço a se pagar, mesmo que ela esteja tomando alguma coisa que ajude a potencializar o resultado, independente de qualquer coisa. Mesmo, né, a gente vê ali depois dos filhos, ela recupera rápido o corpo, mas antes dela engravidar, ela já tinha um corpo saudável, ela sempre foi ativa, treinava, né? Eu nunca fui uma super malhadora, sempre malhei, treinei, mas eu nunca fui assim, né, nossa Deus, como a Aline é exagerada, cheia de músculos, nunca. Mas quando meu filho nasceu, em 20 dias, 30 dias eu tava com a barriga quase igual era antes. Porque eu malhava, eu treinava. Eu também tenho uma questão genética, eu sempre fui magra. E um mês eu tava praticamente normal. Então, assim, não dá pra gente dizer que todo mundo, né, porque fez plástica, porque não vamos descredibilizar o ganho das pessoas. E é inconsciente. Eu sei que essa pessoa falou isso, talvez nem ela perceba o quão medíocre é esse pensamento. Por quê? Porque eu tô invalidando o resultado de uma outra pessoa, ao invés de admirar. Eu admiro mulheres que estão maravilhosas depois da gravidez, ainda mais a Virgínia que teve 3 filhos, né? E independente de ter feito procedimentos ou não, ela malha, ela treina, aquilo ali, aquele resultado, nada vai dar que não seja treino e alimentação, mesmo com algum remédio que ela esteja tomando para ajudar a secar gordura e ganhar músculo. Não importa, gente, existe um preço a ser pago para alcançar aquele resultado. Então, quando a gente invalida o resultado de alguém, quando a gente olha a pessoa rica e fica questionando, porque tá vendo? Deve ter dado um golpe em um monte de gente. Deve ter enganado várias pessoas. Quando você invalida o resultado das pessoas, você se afasta desse resultado para você. Você não se move e nem admira aquela pessoa para buscar aquele resultado para você. Entende? Então, não vamos perder tempo fazendo isso é medíocre, isso é escasso, isso é pobre de espírito. Não faça isso! Se você ainda faz, se examine, feche os olhos e decida, eu não quero mais ser assim. E se você está perto de pessoas que são assim, se afaste delas, porque elas vão te tornar medíocre como elas, se você ficar convivendo por muito tempo. Então, quem carrega a mentalidade pobre, inconscientemente, invalida e critica, julga o resultado alheio. Porque ela enxerga o sucesso dos outros como ganância, como vaidade ou como exagero. Porque confronta o próprio comodismo dessa pessoa. E ela tem que justificar o comodismo dela, não é verdade? Criticando o resultado do outro. Porque, sinceramente, quem é que não quer ter um corpão, gente? Tem uma barriga sarada de tanquinho, tem um corpo maravilhoso, sarado. Todo mundo quer ficar bonito. Então a gente precisa ser sinceros com a gente, sabe? E entender que tem pessoas que não percebem isso. Quantas vezes você já ouviu mas pra que isso tudo? Não, mas ninguém precisa ficar tão rico assim. Não, mas ninguém precisa trabalhar tanto assim. Não, mas ninguém precisa ter um corpo desse tipo ou ter um carro tão caro. Não, mas ninguém precisa disso tudo para viver feliz, não. Só que, na verdade, essa pessoa está incomodada porque ela não está disposta a bancar o resultado que o outro bancou para alcançar aquilo que ele alcançou. Essa que é a verdade, gente. É duro de ouvir? Mas é a verdade. Então, quando você aprende a parar de criticar os outros, a parar de invalidar o resultado dos outros e admirar e enxergar potência naquilo para você também ter, aí sim você entra num outro nível mental e comportamental. As críticas não têm a ver com dinheiro. Não tem a ver com o dinheiro que o outro está ganhando. Tem a ver com alguém pagando o preço da dor que essas pessoas não estão dispostas a pagar.
É duro? É duro. Falei pra você que esse episódio não ia ser fácil? Falei que ia ser desafiador? Falei que tinha umas lapadas nele? Falei. Mas eu sei que você tá até aqui agora ainda, porque você vai ficar até o final e você vai ouvir o princípio número 5. E o princípio número 5, ele é um princípio poderoso. É o princípio que diz que existem 3 níveis do desejo por riqueza. Eu quero que você ouça e você se analise em que nível do desejo de riqueza você tá? Primeiro nível, eu quero ser rica. Nesse primeiro nível, é o nível da maioria. É um desejo emocional apenas de ficar rico, de prosperar, tá? Não tem movimento, não tem renúncia, não tem disciplina, não tem nada. É só mesmo um desejo. Eu quero muito, muito vender milhões de reais na minha mentoria. Eu quero muito, muito que a minha empresa triplique de faturamento. Eu quero muito, muito, enfim, aumentar o tamanho da minha empresa e ter colaboradores excelentes. Eu quero muito, muito ter o corpo dos meus sonhos. Eu quero muito construir aquela vida incrível, ganhar muito dinheiro. Só tem desejo, não tem ação, não tem disciplina, não tem nada. Esse é o primeiro nível. E aí a gente tem o segundo nível. O segundo nível é escolho ser rica, escolho ser próspero, escolho vencer e enriquecer. Nesse nível, a pessoa reconhece que ela tem que se mover, né? Ela sabe que ela tem que ter uma atitude ali, mas ela ainda negocia com as desculpas, sabe? Então, ela fica assim, se eu tiver tempo, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer, ou se o mercado melhorar, se o algoritmo me ajudar, mas se tal coisa acontecer, vai dar certo, eu vou conseguir. Essas pessoas ainda estão no nível de justificar, elas ainda estão no nível de terceirizar, de, sabe, ainda de algum jeito botar ali na conta de algo externo que não está conseguindo ou que está difícil. E tem o nível 3, que é de quem está comprometido realmente em ser rico, próspero e bem-sucedido. Esse nível 3 é onde a chave vira. É onde a pessoa decide bancar o processo, investe, paga o preço, executa, ajusta a rota, faz o que tem que ser feito para alcançar aquele resultado. É aquela fase em que a pessoa, ela simplesmente assume a responsabilidade total sobre o resultado dela. É quando ela não inventa desculpas e ela fala, vai dar certo, eu vou fazer, não importa o que aconteça. E ela vai virar feriado, virar madrugada, virar noite, ela vai se dedicar ao máximo, ela vai se conectar com quem tiver que se conectar, ela vai abrir mão do que tiver que abrir mão para alcançar aquele resultado. Aí é que entra, de fato, um desejo genuíno e um preço a ser pago, que é o nível 3, para que você consiga ter sucesso em todas as áreas. E aí você entende que comprometimento não é ganância, é responsabilidade com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Compromisso é você saber que Deus te deu a vida, Deus te deu habilidades, dons e talentos para você executar, fazer aquilo que tem que ser feito, se comprometer com a vida que você quer viver. Enquanto a maioria não vai se comprometer, a maioria vai ficar inventando desculpa, a maioria vai ficar reclamando, se queixando, a maioria vai estar só gastando tempo, dinheiro, energia com o que não vai levar ela a crescer. Mas você não. Você está me ouvindo aqui porque você é daquelas pessoas que decidiu mudança, que decidiu compromisso. E aí vamos lembrar da parábola dos talentos, que eu já falei em outros episódios com vocês. Porque, gente, aquele servo mau e fiel, ele agiu motivado pelo quê? Pelo medo. Medo de faltar, pela escassez, pela preguiça. Então, entenda, se você olha para a sua vida, olha para a sua empresa, olha para o teu negócio, olha para os teus resultados de vida, comprometida a ter a vida que você deseja, não importa o que aconteça, focando em se capacitar, em superar os desafios, ninguém te para. E aí é um ponto interessante, porque é isso que separa meninos de homens, crianças, meninas de mulheres de verdade. É isso que separa vencedores de fracassados. É isso que separa pessoas bem-sucedidas e prósperas de pessoas medianas, medíocres, pobres e escassas. Entenda que não existe mágica, entende? A gente precisa ter clareza que resultado é resultado com ação, fazendo o que tem que ser feito. E a decisão de fazer sua vida dar certo vai mudar toda a sua trajetória até aqui. Eu espero que, mesmo com as lapadinhas que eu te dei nesse episódio,
que você reflita sobre o que tem feito com a sua vida hoje. Por muito tempo eu tive uma mente limitada com relação a isso. Por muito tempo eu não priorizava a minha vida e os meus sonhos. E eu quero te dar uma outra notícia. Gente, não é fácil quando você está cercado de idiotas conseguir fazer, executar os planos que tem que fazer para alcançar seus objetivos. Entenda, Aline, cercado de idiotas, sim. Infelizmente, às vezes, a gente cresce num lugar onde ao redor da gente tem só gente idiota. E entenda que eu não estou falando idiota no sentido de, né, não estou sendo arrogante, dizendo que você é mais inteligente que todo mundo ao seu redor, que todo mundo é um idiota e você só é o único inteligente. Não é isso que eu quero dizer, tá? Quando eu uso esse termo que é forte, e eu gosto de usar termos fortes para te chocar e você parar para ouvir e refletir, quando eu falo cercado de idiotas, é porque às vezes, literalmente, você está cercado de idiotas, pessoas com resultados ruins, pessoas pobres de espírito, pobres financeiramente, pobres emocionalmente, com resultados ruins, e elas acham que a vida delas está boa, está ótima. Elas são idiotas. E você tem que entender que essas pessoas estão vendo a jornada delas. Elas querem viver assim. Agora, se você está cercado dessas pessoas, pessoas medíocres, medianas, de mentalidade limitada, você vai ser mais uma delas. Então, se você entende o poder do ambiente, o poder da sua atitude, você vai sair do lugar que limita a sua visão. Você vai sair do lugar onde tem pessoas que não pensam como você, que não têm as mesmas metas que você, e vai buscar ambientes que vão facilitar a tua jornada de crescimento. E isso é essencial para você conseguir alcançar os seus objetivos. Você precisa se mover desse lugar e se juntar com pessoas que de fato queiram crescer, assim como você quer crescer. Se você não se junta com quem tem metas em comum com você, se você quer parar de fumar e só anda com fumante, você não vai conseguir nunca. Se você quer parar de beber e só anda com quem bebe, não vai conseguir nunca. Se você quer crescer seu negócio, prosperar e só anda com gente, empresários que não prosperam, que só reclamam, que não tem grandes resultados, você também não vai prosperar. Entenda que se você precisa de crescimento, ande com quem está milhas à sua frente, ande no mínimo com pessoas que estão no mesmo lugar que você, mas que desejam, almejam, têm metas, foco igual ao seu. Aves da mesma plumagem voam juntas. Elas precisam estar juntas. Águia segue uma jornada de águia, não fica andando com pombo. Então a gente tem que entender que cada jornada vai exigir um posicionamento. Eu quero trazer para você aqui a nossa frase do aprendizado na marra, tá? A diferença entre quem prospera e quem só sonha não é o talento, é o nível de compromisso com o próprio chamado. Então, o nosso aprendizado na marra de hoje é esse, vou repetir. A diferença entre quem prospera e quem sonha não é o talento, é o nível de comprometimento com o próprio chamado. Então, você tem um chamado, você tem um objetivo na sua vida. Tem algo que você quer fazer, que já queimou um dia no seu coração e por conta das pessoas limitadas que você anda, ou você mesmo, que jogou fora ali tanto tempo, não fez nada por aquilo que você um dia queimou, pulsou e desejou fazer. Chegou a hora de você parar de enterrar os seus sonhos. Chegou a hora de você parar de se enganar. Parar de andar em círculos de pessoas que não te agregam, que destroem o seu chamado. Chegou a hora de você ativar o seu chamado, ativar o seu poder pessoal, encontrar o seu poder pessoal e mudar a tua história. Ativar aquilo que você nasceu para fazer. Por isso, prospere. Porque você nasceu para prosperar. Não só para você crescer, mas para você abundar e superabundar onde você está. Ok? Tá entendido isso? Eu quero que você aplique na sua vida. E segunda coisa, pra gente finalizar, são as nossas frases de impacto que eu sempre finalizo o podcast. Vamos lá para a primeira? Sucesso não responde a desejo, responde a compromisso. 2. Quem não banca o crescimento vive negociando com a escassez. Gente, essa frase aqui vou ler de novo. Quem não banca o crescimento vive negociando com a escassez. Saia da escassez e busque a abundância na sua vida. Mensagem 3. Quem não tem compromisso com o próprio sucesso, critica o sucesso dos que estão realizando, dos outros. 4. O céu já liberou, agora é você que precisa bancar o acesso para o crescimento na sua vida.
Frase 5. A riqueza não responde a quem deseja, ela responde a quem decide e se compromete. Eu tenho certeza que você está aqui nesse episódio por uma razão. Você não chegou até aqui à toa. Eu sei que você está me ouvindo porque chegou a sua vez de mudar a sua história. Chegou a sua vez de mudar a sua vida, de mudar o teu negócio, de mudar a história da sua família, de trazer a geração que vem depois de você para a vitória, para o crescimento, para abandonar, deixar para trás, para as gerações passadas, desde você para trás, deixar a pobreza, deixar a mediocridade, deixar a mesquinharia, a escassez, deixar a pobreza de espírito, a pobreza mental. Tudo ficou para trás. A partir de você e da sua geração, dos seus filhos, dos seus netos, vai ter prosperidade, abundância e crescimento sem medidas. Porque você tomou a decisão certa agora. A decisão de botar isso em prática, a decisão de parar de se esconder, de procrastinar e fazer o que tem que ser feito. Você tomou essa decisão e por causa disso, a sua descendência vai ser próspera, abençoada, vai ser abundante e você vai ver, colher coisas extraordinárias. Eu não tenho dúvida, é uma decisão e um compromisso. Faça esse compromisso. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Eu me comprometo com o meu sucesso. Escreve aqui, porque eu quero ler e eu vou validar. E eu quero ouvir o teu testemunho daqui a um tempo. Voltando aqui nos comentários e me dizendo o que você tinha adormecido dentro de você e você começou a fazer e viu esse resultado brotar na sua vida, ok? Combinado? Quero te agradecer por você estar aqui até agora. Amo vocês. Quero que vocês cresçam e abundem de maneira sobrenatural. Vejo vocês no nosso próximo episódio e manda esse episódio para quem você lembrar que precisa ouvir isso, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!